Olá pessoal, olá a todos, é com muito prazer que eu recebo hoje aqui no nosso canal o meu grande amigo, professor Marúculo. O Marúculo, nós trabalhamos juntos daqui na UFTM, ele esteve aqui por uns 3, 4 anos, depois ele explica melhor. E atualmente ele voltou para a terra natal dele, está lá trabalhando na Federal de Juiz de Fora, na UFJF. E eu tenho o prazer de receber aqui, porque além de ser um amigo, a gente tem trabalhado muito junto em vários projetos de pesquisa, várias publicações científicas em conjunto, na literatura científica internacional. É um dos, se não o mais renomado cientista em relação ao pré-condicionamento isquêmico. E a gente tem discutido muito sobre outros assuntos, mas o assunto aqui de hoje, antes de eu passar a bola para ele se apresentar, ele é mais prático, mais popular, eu diria, mais interessante para todos os nossos inscritos do canal. Nós vamos falar basicamente sobre doping no esporte e sobre o uso de esteroides anabólicos androgênicos. Então, Moacir, muito obrigado pela sua participação. E, por favor, apresente-se rapidamente aí, falando da sua formação. Eu que agradeço o convite, né? O excelentíssimo professor da Mota. Basicamente, eu me formei em Educação Física em 2002 e fiz uma especialização em treinamento esportivo. Depois fui fazer o mestrado na UFRJ na Engenharia Biomédica. A sua formação foi aí mesmo, né? Na JF? Fui em Juiz de Fora. Ao final do mestrado na UFRJ, porque na época não tinha programa de pós-graduação aqui em Juiz de Fora, nem na região. Mais próximo era o Rio de Janeiro. Okay. E fui fazer o mestrado na Engenharia Biomédica e ao final do curso eu fiz um contato na fisiologia, me interessava a fisiologia. Acabei fazendo doutorado na fisiologia também na UFRJ. E depois eu passei no concurso aí na UFTM, fiquei aí de 8 de janeiro de 2010 até final de outubro de 2014, quando eu me afastei e depois me transferi. Tá. E vale lembrar que você se afastou porque você foi fazer um pós-doc na Alemanha, não é isso? Na Universidade de Colônia, sim, que é um espetáculo, eu acho que é a maior da Europa, né? Uma das maiores do mundo, que é a universidade somente do esporte. Isso é muito legal. É a única ou das únicas, quase das únicas universidades somente de esporte do mundo, né? Tá legal. Eu estou falando isso para outra só de esporte. Sim, eu estou falando para ressaltar mesmo, porque hoje tem tanta gente falando bobeira na internet, né? Então, por isso que eu estou enfatizando a sua formação. E além disso, você fez também uma defesa de PhD, de doutorado na Alemanha. Foi. Então, o doutor Moacir, ele é doutor 2 vezes. O senhor doutor. Não é erro, não. Interessante que eu fiz meu primeiro doutorado na fisiologia e trabalhei com esteroides, né? Avaliação das funções fisiológicas cardiovasculares de esteroides. E quando eu fui fazer o pós-doutorado lá, e acabou que o doutorado também, meu PhD, o professor lá, o professor Apel, ele também já havia, na década de 80, trabalhado com esteroides anabólicos, avaliando o efeito, remodelamento e etc. Vai dar uma certa coincidência acadêmica nesse ponto. Legal. Então vamos às questões diretas. Primeiro, é verdade que todos ou quase todos os finalistas numa prova, por exemplo, 100 metros rasos e outras modalidades de força e potência, você pode até citar quais modalidades, estão dopados? A gente pode afirmar isso? É um pouco difícil a gente falar isso, né, Gustavo? Porque até nos nossos artigos, quando a gente coloca lá os critérios de inclusão e exclusão, tomar suplemento, ser hipertenso, a gente cita, né, não uso de esteroides, e a gente coloca lá que é autorreportado, até teve alguns revisores que questionaram, porque quando se trata de esteroides, as pessoas elas são um pouco mais omissas, né? Elas são mais melindrosas. Então, o cara fala que ele toma até Viagra, por exemplo, mas ele não fala que ele toma esteroide. Então, se dizer isso é algo difícil de provar. Mas, né, dado todo o histórico esportivo de alto nível, desde a época da cortina de ferro do conhecimento, desde a época da Guerra Fria, e dados todos os casos de doping, né, relativamente pontuais, algumas vezes não, né, teve caso aí da Rússia ter uma equipe inteira sendo punida por doping, é muito provável que em algum momento esses finalistas já tiveram contato com essas substâncias.
mas não dá para afirmar que naquele momento eles estavam dopados. Até mesmo porque, ao mesmo tempo que as técnicas de identificação de doping elas estão cada vez mais específicas e mais sensíveis, as técnicas de tentativa de mascarar esse doping também está cada vez mais bem elaborado. E vale lembrar que são em algumas modalidades que isso é mais comum, né? Na verdade, o tipo de substância utilizada, ele varia de modalidade para modalidade. Talvez para um velocista que seja interessante você usar esteroides anabólicos, para um atleta de potência, porque realmente você tem efeitos aí de aumento de força e potência. Um atleta de ciclismo, por exemplo, se interessa muito no uso de eritropoetina ou da reinfusão de hemácias, porque para ele é muito mais interessante esse tipo. Se caracteriza também por doping, mas não é o caso dos esteroides, né? A sensibilidade do teste ela é diferente.